Você vai vendo a imagem que acaba de me chegar. Você vai vendo a imagem que acaba de me chegar. Põe minha imagem, meu filho. Põe exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer, você vai vendo no chão. Esse sujeito tá no chão. Ladrão foi roubar uma carga. A polícia chegou e ele levou um tiro nas costas, tá aí no chão. Põe no Cidade. A perseguição começou no Engenho da Rainha. Eles estavam fazendo uma ronda de rotina quando pediram para o motorista deste caminhão parar e ele acelerou e começou a atirar contra as viaturas. A perseguição durou mais ou menos 5 minutos. Olha, como você pode perceber, os policiais conseguiram atingir o caminhão várias vezes, inclusive nos pneus, o que fez com que ele parasse. O bandido foi atingido na lombar e no braço. Estas imagens foram feitas no momento em que os policiais conseguiram capturar o suspeito. O homem aparece caído no chão. Em outra gravação, os agentes mostram as armas que estavam com o homem. Ele foi identificado como Rodinei da Silva de Paula e tem 34 anos. Segundo os policiais, a placa do caminhão foi trocada. Eles só descobriram que o veículo é roubado graças ao número do chassi. Segundo eles, os bandidos costumam usar esse tipo de carro para fazer o transporte das cargas roubadas. Junto com o suspeito, a polícia apreendeu parte de uma carga que foi roubada de uma empresa de cigarros, esta pistola Glock importada, revólver 38, munições e estes 2 bloqueadores de sinal. E isto mostra o profissionalismo da quadrilha. Segundo os policiais, os bandidos utilizam este aparelho durante os roubos. Quando eles o ligam, o GPS do caminhão para de funcionar e assim eles conseguem fugir sem que a empresa descubra e a polícia consiga encontrá-los. De acordo com o delegado, Rodinei de Paula é suspeito de integrar uma quadrilha do Engenho da Rainha, que costuma roubar cargas na zona norte do Rio. Me dá a imagem, olha aí, tem mais um preso. Esse aí acaba de ser preso, ele já foi preso, é a 7ª vez. Já foi preso 7 vezes por roubo. Agora eles estavam numa moto, ele em outra, ele caiu da moto. Tá arranhado, é? Tá doendo? É? Tá com dor? Não tô sentindo nada. Põe no Cidade. Agora a vítima está mais tranquila por ter conseguido recuperar a moto roubada por 2 bandidos. Chegaram em uma moto só os 2, entendeu? E me abordando, pedindo minha moto. Eu peguei e entreguei. Na hora veio passando o policial na moto também. Eu pedi o apoio dele e ele foi atrás deles comigo, né? A gente conseguiu, graças a Deus, recuperar a moto. Apenas um assaltante foi capturado. Leandro Henrique Nunes Pereira foi perseguido por um policial militar, mas perdeu o controle da moto roubada e caiu. O homem, de 26 anos, sofreu vários ferimentos por conta da queda. Estava na moto junto com ele quando teve a oportunidade de roubar essa moto? Não, a oportunidade veio na hora mesmo. Estavam armados? Não. Era para um outro assalto? O que era? Não era para assalto nenhum, não. Só para quê? Só para dar uma volta mesmo. Depois ia fazer o quê? Eu ia curtir com a minha namorada, com ela, com a moto. O militar que conseguiu prender o criminoso não quis gravar entrevista e o apresentou na seccional da Sacramenta. Leandro, que já tinha 3 passagens por assalto, agora vai responder ao 4º processo na justiça pelo mesmo crime. Depois de estar tudo certo com a justiça, resolveste fazer de novo o crime. Né, tio? Precisando, sai como é. Chiquinha, Juquinho, Luluzinha, os 3 acusados de matar um aposentado. O que ocorre? A polícia já identificou, já prendeu e eles vão ser condenados. Põe no Cidade. As investigações começaram logo depois do encontro do corpo de Orlando Caporale, de 79 anos. As provas colhidas no local do crime e a forma brutal com que o aposentado foi morto levaram os policiais até estes 3 suspeitos. William Vieira Souza, de 24 anos, Jefferson Henrique Pereira da Silva, de 21 anos e Josiane Aparecida Margarida, de 28. Os 3 são moradores do bairro Nosso Teto, vizinhos da vítima.
Os policiais descobriram que tanto os travestis quanto a mulher, que são moradores aqui do bairro, costumavam ficar nesta praça. Aqui seria um ponto para usarem drogas e também para combinarem programas sexuais. De acordo com as informações da família e também de testemunhas, eles descobriram que seu Orlando passou por aqui minutos antes de desaparecer. Era o caminho dele até chegar à baia onde ficam os 2 animais de grande porte da família. A mulher teria sido a isca usada para distrair o aposentado. Os 2 seguiram por esta rua aqui até aquele matagal lá no fundo. Seu Orlando costumava olhar os matos em volta aqui atrás de capim para os animais. E era justamente isso que ele estava fazendo na companhia desta mulher quando os outros 2 travestis chegaram e anunciaram o roubo. Os 3 acusados confessaram ter matado o seu caporale em razão para subtração de dinheiro. Não precisava ter matado meu pai. Ele não merecia o que aconteceu com ele. Ele era uma pessoa boa, tratava os filhos, nunca deu um tapa nos filhos. Yolanda lembra que enquanto o pai ainda estava desaparecido, os 3 assassinos caminhavam pelo bairro tranquilamente. Como se nada tivesse acontecido. Eu só sinto muito pelo que eles fizeram, arrancar meu pai do jeito que arrancaram da gente. Daquele jeito que meu irmão encontrou ele lá. Uma das netas chegou a perguntar para Jefferson se ele teria visto o avô. Ela perguntou, você sabia que meu avô está desaparecido? Ele falou, não tenho conhecimento disso. A frieza dos criminosos revoltou ainda mais a família, que agora se sente um pouco aliviada pela prisão dos assassinos, que de forma cruel tiraram a vida de Orlando. Os 3 estão presos temporariamente por 30 dias. O pedido de prisão preventiva ainda deve ser feito. Para a polícia e para a família, não restam dúvidas de que o crime foi friamente planejado. Pensa no seguinte. Naquele momento, um homem e uma mulher estão numa bicicleta. O homem é esse e a mulher é essa. Eles carregam um tambor. Há uma testemunha que vê. Naquele momento, ninguém poderia suspeitar, que dentro do tambor estivesse Érica, 14 anos de idade. Érica é a que tem o seguro celular, o do meio é Natan e a outra é conhecida como Loura. E a loira não tem o rosto mostrado porque é menor de idade. Érica tem o rosto mostrado porque dentro do tambor ela estava e ela estava morta. O que aconteceu exatamente? Érica conhece Natan, namora há 1 mês, e ela mente para o pai. Diz que vai dar uma saidinha e no fundo, ela ia para um baile funk. E aí o pai não ia deixar e ela vai com o Natan. Só que depois do tal do baile, ela vai para a casa de Natan. Vizinhos escutam um barulho. Os que escutaram acreditaram que aquele barulho fosse de um tiro e todos estavam certos. Naquele momento, ela, a loira e ele pegam o corpo da menina Érica, colocam num tambor e saem de bicicleta. A polícia rapidamente chega a eles. O pai de Natan, bota aqui. O pai de Natan vai na delegacia e diz: eu não acredito que meu filho tenha feito isso. O pai de Natan fica em desespero. A polícia descobre agora que Edilson, o pai de Natan, ajudou o filho a esconder o corpo
e a limpar a cena do crime. E agora ele está foragido numa história que começa assim. Érica tem 14 anos e uma paixão. O vizinho Natan, 5 anos mais velho. A garota faz de tudo para chamar a atenção dele. Mas Natan acha a vizinha nova demais. Até que um dia, finalmente, a beleza de Érica conquista o rapaz. Os dois começam a namorar. No início, o pai de Érica aprova o namoro. Mas depois fica sabendo que Natan é mais um integrante da geração nem trabalha, nem estuda. Oi, pai. Oi, filho. Preocupado, o pai pede para a filha ficar longe de Natan. Foi, pai, dessa vez. Não é o que foi, filho, é o seguinte. O problema tá muito sério. Qual o problema, O negócio pai? é que esse tal de Natan, olha, eu tô meio desconfiado dele. Mas não adianta. Érica quer mesmo é curtir um funk com o namorado. Como está proibida de ir aos bailes, ela espera os pais irem dormir, faz um boneco com os travesseiros e lá está o boneco no lugar dela. A garota volta para casa antes do dia amanhecer. E os pais não desconfiam de nada. Na semana seguinte, a história se repete. Lá vai Érica com o namorado para o baile. Mas desta vez, Érica não vai voltar. Na saída do baile, Érica vai para a casa de Natan. Os dois discutem. Um tiro é disparado. Para se livrar do corpo, Natan coloca a namorada dentro de um tambor e abandona o tambor numa rua deserta. Quando o dia amanhece, o telefone toca na casa dos pais de Érica. Uma pessoa avisa que a garota está morta. Os pais não acreditam, porque pensam que a filha continua dormindo. Não, minha filha tá dormindo. Como que ela é? Quando vão até o quarto, descobrem o boneco. Minha filha! Não acredito! A dor deste pai é incalculável. E o pior, nada é capaz de trazer a filha dele, Érica de Oliveira Fernandes, de 14 anos, de volta. A saudade vai ficar para sempre, hein? Parece que levou um pedaço da gente. Mesmo assim, ele luta para que todos os responsáveis pela morte da filha sejam punidos. A garota foi assassinada pelo namorado, com quem ela estava há menos de um mês. Natanael de Almeida, de 18 anos, que está preso e tem o apelido de Natan. Peço perdão e desculpa porque... Você está arrependido? Tô arrependido, não foi porque eu quis. Uma reviravolta no caso colocou mais 2 pessoas na mira da investigação. A primeira foi uma colega de escola de Érica, tem a mesma idade e namorou Natanael por 5 meses. A menor criminosa tem o apelido de Loira. Segundo a polícia, o assassino teria matado Érica a pedido da ex-namorada. Ela foi detida e cumpre pena na Fundação Casa. Mas para o pai de Érica, falta a prisão do homem que lhe apertou a mão em uma delegacia após a morte da filha, Edilson de Almeida, o pai do assassino confesso. Edilson, logo depois do crime, disse ter acreditado na versão do filho, dizendo que o tiro que matou Érica tinha sido acidental, durante uma espécie de roleta russa. Tô um pouco meio nervoso e eu perguntava para ele, filho, fala para mim o que foi. Ele falou, pai, eu não tenho nem nada a dizer, aconteceu coisa comigo que nem eu mesmo entendi. E tanto que a gente dá conselho, mas não pensa, né? Ele falou, pai, infelizmente aconteceu e agora só Deus. Foi a única palavra que ele falou. Com base nas provas contra Edilson, a prisão dele foi pedida, a justiça autorizou a prisão preventiva.
Quando ele percebeu que o cerco das investigações contra ele havia se fechado, o filho já tinha sido preso e a ex-namorada de Natanael já tinha sido detida, levada para a Fundação Casa, ele mais que depressa também fugiu e é considerado foragido da justiça. E que ele ajudou o filho a pegar o tambor e pôr na bicicleta. Inclusive ele pegou o resto mexeu na cena do crime, pegou lençol, essas coisas e jogou tudo dentro de uma caçamba de lixo. Como se o filho da gente fosse um lixo, né? E não é assim. No dia do crime, o Natanael e a Érica, eles foram juntos a um funk, que fica aqui próximo. Depois disso, eles foram para a casa do Natanael, no mesmo bairro. Lá foi o local onde o crime aconteceu. Natanael deu um único disparo na Érica e ela morreu na hora. Depois do assassinato, ele ainda voltou no funk. Tudo isso de acordo com o depoimento dele. Segundo Natanael, ele voltou no funk, onde ele se encontrou com a ex-namorada. E naquele local, ele pegou a ex-namorada e levou de volta até a casa dele, onde estava o corpo da Érica. De acordo com os relatos do Natanael, ele pegou um tambor que a mãe dele utilizava para armazenar água e colocou o corpo da Érica, mas ele precisava tirar o corpo dela dali. Foi então que ele decidiu colocar no tambor. Ele pegou então a bicicleta, amarrou com corda esse tambor e pediu a ajuda dessa ex-namorada, que foi comparsa dele nessa situação de ocultar o cadáver. Ainda segundo a polícia, o pai do Natanael, que chegou logo depois de um culto religioso, também teria ajudado a ocultar o cadáver. Mas ali daquela casa saíram o Natanael e a ex-namorada em uma bicicleta. Nessas imagens, Natanael e Loira aparecem de bicicleta. A ex-namorada segura o tambor com o corpo da vítima. Eles passaram por algumas avenidas aqui do bairro até chegar mais ou menos neste local, onde eles decidiram e abandonaram o tambor com o corpo da Érica. Logo pela manhã, moradores que seguiam para o trabalho acharam estranho o tambor na calçada e chamaram a polícia. O pai de Érica foi um dos primeiros a chegar. Uma semana depois, Natanael se entregou e mostrou para a polícia onde escondeu a arma do crime. E foi neste fórum, durante uma audiência, que a justiça definiu. Natanael vai a júri popular. A data ainda não foi marcada. Paralelo a isso, o advogado dele entrou com pedido de habeas corpus. Descobrimos o endereço dos pais da menor apreendida, que tem o apelido de Loira. Depois que Natanael se entregou, o pai dela acompanhou a repercussão do caso e levou a filha para a polícia. Durante o depoimento, segundo a polícia, Loira teria confessado que teria pedido a Natanael para matar a rival como prova de amor. O pai dela contesta essa versão. Jamais minha filha ia ter coragem de mandar alguém tirar a vida de outra pessoa. A minha filha foi forçada a ir lá e ele forçou ela a sair o corpo de lá. Minha filha não tem nada a ver com isso aí, não. Mas a família de Érica conta que a garota já estava sendo ameaçada na escola. A ex-namorada não aceitou. A menina deixou de ir para a escola. Umas duas semanas, por causa da menina, que a menina estuda na mesma escola dela. E a menina jurou ela. O Natanael envia cartas como esta aqui para a Loira. Como ele faz? Ele escreve as cartas, entrega para a mãe dele e a mãe do Natanael entrega aqui na casa da Loira. Nas cartas que seriam de amor, o que fica claro é a ligação entre o assassino e a acusada de ter sido o mandante do crime. Da cadeia, ele diz que um dia ainda vai se casar com Loira. Minha filha não quer nem saber, falou, não quer nem ver a cara dele. A mãe dele ainda veio aqui dizendo que ele pediu, ele vai para júri popular, que eu não sei se é agora em setembro, e que ele pediu para fazer uma variação com ela. Falou, não quer nem ver a cara dele. Loira cumpre pena na Fundação Casa e Natanael continua preso. Que ele pague pelo que ele fez, né? A gente sabe que foi um crime, a gente não sabe como que foi esse crime e a gente não quer que ele saia da cadeia, que ele pague o tempo que for para ele pagar. Né? Você vai vendo a imagem do pai, o pai que agora está foragido. Ele
tinha dito que nada tinha sabido do caso. A cara que ele tá aí meio de choroso era sob o impacto de saber que o filho tinha cometido um assassinato ou matado a namorada. Tudo conversa fiada. Limpou a cena do crime, ajudou o filho a esconder o corpo da moça e agora ele está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim, meu filho, uma foto desse rapaz. Você há de lembrar, ele era um estudante chamado Kleber Galasso. Kleber disse que tinha sido assaltado na rua, um bandido o obrigou a ir para a casa e aí, ao chegar no apartamento, o bandido teria mandado ele pegar os cartões de crédito. Na casa estava a mãe dele. Na casa, acordador, estava a mãe dele. Ok? E o que ele diz? Ele disse o seguinte, que a mãe, para defendê-lo, teria se jogado para cima do bandido que a matou e fugiu. Ele foi a júri popular e acaba de ser condenado. Isso mesmo, acaba de ser condenado, pelo menos essa informação que eu vou confirmar agora com a Capitão Nascimento. Boa noite, capitão. Boa noite, Marcelo. Sim, ele acaba de ser condenado. Acabou agora o julgamento e daqui a pouco, Marcelo, eu teria informação de qual foi a sentença do Kleber. Qual foi a sentença nós vamos saber já com a Capitão Nascimento. Condenado, ele mentiu, ele tinha matado a mãe, de uma história que nós contamos assim. Magda Galasso, 53 anos. Uma mulher de bem com a vida. Adorava praticar esportes. Era jogadora de vôlei. Fazia parte do time de veteranas do Palmeiras. Magda acabou assassinada. E o mais chocante, foi vítima do próprio filho, Kleber Galasso Gomes, uma história cheia de contradições e uma reviravolta surpreendente. Kleber inventou um assalto para justificar a morte da mãe e sustentou a mentira durante vários dias. No funeral, foi amparado pela namorada, a estudante de medicina Larissa Dourado, e não esboçava nenhuma reação. Ele estava assim, uma múmia. Eu abracei ele e falei, Kleber, sinto muito. Ele tá, é um monstro. Para mim, uma pessoa que não tem um pingo de sentimento. Revoltante. A gente não acredita. Tá difícil pra gente acreditar que ele cometeu isso. Que ele teve coragem. Kleber é filho único. Sempre frequentou as melhores escolas e estuda direito numa das faculdades mais caras de São Paulo. Magda, a mãe, trabalhou numa multinacional. Depois de se aposentar, montou uma empresa para a organização de eventos que funcionava neste sobrado. O filho Kleber trabalhava com ela. As amigas do clube lembram que os dois eram muito unidos. Estavam sempre juntos. Todas as vezes ele jogava basquete, ficava num cantinho jogando, sempre junto com ela. Brincalhão com a gente, entendeu? Em festas, estava sempre participando. Recém-separada do marido, Magda se mudou com o filho para um apartamento neste edifício. Magda foi assassinada em casa. No dia do crime, Kleber disse à polícia que foi assaltado na rua e que teria sido obrigado pelo criminoso a vir até o apartamento para pegar cartões de crédito. Estas imagens gravadas por câmeras de segurança do prédio vizinho mostram o momento em que o carro de Kleber chega com o suposto assaltante cerca de 40 minutos antes do crime. Eles entraram pela garagem e o porteiro não desconfiou de nada. Kleber disse que dentro do apartamento
O assaltante o ameaçou com uma faca. A mãe dele teria tentado defendê-lo e teria sido morta pelo criminoso. Kleber contou para a polícia que o suposto assaltante teria fugido e ele saiu atrás de socorro. O zelador do prédio vizinho disse que Kleber estava muito nervoso. E o rapaz, o filho da dona que foi morta, saiu desesperado, né? O rapaz estava aqui na rua, gritando, nos chamando, pedindo por ajuda. Larissa, a namorada de Kleber, mora neste prédio na mesma rua. O porteiro contou que a mãe dela foi chamada para socorrer Magda. Falaram que o menino está todo ensanguentado. Aí ela saiu desesperada para lá, né? O pai de Kleber não suspeitou da versão do filho. A esposa assustou com aquilo, ela pulou para cima do ladrão para salvar o filho. Mas a polícia desconfiou. Kleber caiu em contradição na hora de explicar o caminho que fez com o suposto assaltante até chegar em casa. O retrato falado do assaltante também levantou suspeitas. Este é o retrato feito por Kleber. E este é o que foi feito com informações passadas pelo porteiro do prédio de Kleber. As duas descrições são bem diferentes. A polícia também desconfiou da explicação de Kleber para ter levado o suposto assaltante até o apartamento. Como é que o rapaz vai até a casa dele, sendo que vai correr o risco de ser flagrado por alguém, por alguma pessoa, um morador? A polícia ouviu Kleber mais uma vez. Pressionado, o estudante confessou o crime. Disse que tudo começou porque queria dar um susto na mãe e que contou com a ajuda de um comparsa. Marco Antônio é irmão de Magda. Ele acompanhou o depoimento do sobrinho e passou mal no momento em que Kleber confessou o crime. O tio dele, que estava perto com ele, já começou a chorar e falar: meu Deus do céu, por que você fez isso? Aí ele realmente desabafou. Falou: olha, eu matei minha mãe porque ela era muito dominadora, eu não conseguia ter minha vida. O tio não sabe explicar por que Kleber matou a própria mãe. Gente, o cara teve de tudo. Não tem sentido, não dá para entender. Uma pessoa fazer o que fez com a mãe. Ela controlava como qualquer mãe controla o seu filho. Filho, não chega tarde, filho, não anda na rua, filho, onde você está? Mesmo depois de assumir que matou a mãe, Kleber ainda não convenceu a polícia. O delegado suspeita que ele tenha premeditado o crime e que levou o outro rapaz ao apartamento antes do assassinato só para ter um álibi. Nós temos uma grande suspeita pelo seguinte: o rapaz que saiu do apartamento antes que ele, cerca de 5 minutos antes, 3 a 5 minutos, estava com uma bermuda e uma camiseta clara, não tinha sequer um pingo de sangue. E nem estava nervoso. Saiu numa boa: ô, valeu, fui almoçar aí, tô indo embora. Ele falou: vou levar o rapaz, vou dar um dinheiro pro rapaz, o rapaz fica lá um pouco em casa, sai. Quando ele saiu, mato minha mãe. Já foi completamente premeditado. Por que você matou sua mãe, Kleber? Por que você matou sua mãe? Espera um pouquinho. Para a polícia, Kleber atacou a mãe dele assim que o rapaz deixou o apartamento. Parentes dizem que Magda era uma super mãe. Ela tinha acabado de dar um carro novo para o filho. Ela dava tudo para ele, ela só cobrava estudo, que ele fosse alguém na vida, então eu não sei por que tanta revolta. Ele não pensou em nenhum momento na mãe. A polícia também desconfia do interesse de Kleber sobre os bens da mãe. Magda tinha acabado de comprar o apartamento em que morava. O financiamento seria quitado em caso de morte. Ela também tinha feito um seguro de vida no valor de R$50 mil, em que Kleber era o beneficiário. O rapaz foi preso logo depois de confessar o crime. A família acha que Kleber precisa de um tratamento psiquiátrico. O pai de Kleber está arrasado. Eu não sei de nada, eu cheguei há pouco, ainda não fiz o depoimento, eu não sei. Tá? Mas o senhor tá bem, tá melhor? É duro, né, cara? Tá surpreso com a história? Muito. Muito surpreso? Gente, é impossível, não dá para entender. Mas ele acaba de ser condenado. E lá ficou bem claro o motivo do crime. E essas são as informações da nossa Capitão Nascimento. Capitão.
Marcelo, a motivação do crime, segundo ele, é que ele queria ficar com a herança da mãe, já que ele era usuário de drogas. Ele foi condenado a 23 anos e 9 meses de prisão, desses 22 anos e 6 meses pelo assassinato e 1 ano e 3 meses por falsa comunicação de crime, Marcelo. Um julgamento que começou ontem por volta das 11 da manhã e acaba de acabar, Marcelo. Acaba de acabar, boa. Resumo. Obrigado, capitão. Resumo. Viciado em drogas, ele queria ficar com a herança da mãe para comprar mais drogas. Quer dizer, quando eu digo que a droga é a segunda, né? É o segundo maior mal, porque o primeiro é a falta de amor, né? A falta de amor entre os seres humanos. Família, então, nossa, é uma desagregação familiar inacreditável, falta de diálogo, não é não? Exatamente. Quer dizer, nesse caso concreto, Marcelo, ela, que se separou do marido, a mãe, acabara de comprar esse apartamento. Então ele, usuário de drogas, dependente químico, ele imaginou o seguinte: se a minha mãe morrer, eu fico com tudo, que ele era o filho único. Essa foi a razão fundamental, foi essa aí. E tinha comprado para ele um carro. Exatamente. Naquele mesmo momento. Me dá a imagem do comandante Hamilton. Vamos, imagem do comandante Hamilton. O que você tá vendo aí, ó? O que você tá vendo aí embaixo é uma briga. Ele chegou um pouquinho depois da briga. Houve um bafafá, mas também houve um bafafá. Me dá a imagem do outro bafafá. Vamos, meu filho, agora. O que você tá vendo? Olha lá, olha o carro, olha lá a confusão. É uma motorista tentando arrastar uma ciclista. Olha lá a ciclista, agarrada no capô. O que aconteceu? Vai vendo a imagem. Vai vendo a imagem. Olha lá, o namorado da ciclista conseguiu abrir a porta do carro e tirar a chave da ignição. A polícia vai chegar lá. Olha como a mulher arrasta a ciclista. Inacreditável, rapaz. Olha lá, vai arrastando a ciclista. O namorado da ciclista chega, arranca a chave da ignição, a polícia vai chegar e a motorista do carro ainda bate lá. Olha, a dona Xepa tá irritada, hein? Vai vendo. Põe no Cidade. A mulher do carro verde discute com 2 ciclistas. De repente, acelera. Para não ser atropelada, a ciclista se segura em cima do capô do veículo. As pessoas em volta gritam. O trânsito para. O ciclista aproveita e abre a porta da motorista. Discute com ela e depois retira a chave da ignição. Nesse momento, é possível ouvir o som da chegada de uma viatura. A agressão aconteceu nesta avenida de Belo Horizonte. A universitária pedalava com o namorado quando foram ofendidos pela motorista. Eles pararam em frente ao carro. Foi quando a motorista acelerou. Ela estava atrás e nos ultrapassou buzinando, dizendo que lugar de bicicleta não é na rua. E ela fez isso aos berros, buzinando. Ela avançou o carro em cima de mim e do meu companheiro, que também estava. E aí a minha primeira reação foi segurar no capô, porque se eu não segurasse no capô, o carro ia passar por cima de mim. Então eu preferi estar por cima do carro do que por baixo. E aí ela trafegou em alta velocidade por quase 1 quarteirão comigo em cima do capô e as bicicletas embaixo. No carro estavam 4 pessoas, inclusive 2 crianças. Elaine Pereira, de 29 anos, se recusou a entrar na viatura e ainda agrediu um policial militar. A motorista foi detida e depois liberada. Ela deve responder por agressão, ameaça e desacato. A gente está muito assustado porque a gente sabe que o trânsito é hostil com a bicicleta, mas foi a primeira vez que a gente viu isso a níveis mais tensos. Eu vou dizer uma coisa, alguém que toca um carro em cima de uma pessoa, para mim, não é agressão. Para mim é tentativa de assassinato. E se aquela moça da bicicleta que está agarrada escapole, né? Não consegue ficar se segurando, cai e a roda do carro passa em cima e mata. Portanto, para mim é tentativa de assassinato. Esse aqui, que não pode mostrar o rosto porque é o tal menor. O tal menor, 17 anos, tem 3,5 metros. O que acontece? Ele tem uma amiga da mãe dele. A amiga da mãe dele tem joias. E ele disse assim,
ó, eu vou comprar as joias da senhora, eu passo aí, tá certo? Eu disse, tá bem. O que acontece? Ele chama 3 amigos, sendo que um é esse prego aqui que está preso. Ele chama 3 amigos, vai na casa da senhora para comprar, pagar as joias. Quando ele chega e tal, a moça abre a porta, os 3 e eles começam a fazer a festa. Só que o dono da casa estava lá, percebeu, pegou uma arma, se trancou no quarto, né? Se trancou no quarto. Eles tentavam arrombar a porta do quarto, o cara sapecou um tiro, acertou um dos bandidos. E aí, ó, já tem preso, mostra os presos, tem todos? Olha aí, tá ali, ó, tá ali, cara de enfesado e todos sentados. Tá enfesado de quê, meu chapa? Não pode, cara, você não é ladrão? Caiu a casa, não tem do que reclamar. Babou o assalto, não tem jeito. Põe no Cidade. Esse que aparece nas imagens da câmera do interfone da casa é um adolescente de 16 anos. Ele foi até o local com o pretexto de fazer o pagamento de uma joia que havia comprado da moradora, que por sinal é amiga da mãe e da avó dele. Só que o adolescente tinha um plano. Ele combinou com 3 amigos um roubo àquela casa. Repare que o adolescente faz sinais para os comparsas que aparecem na calçada. Eles estão prestes a atacar. O adolescente entra na casa e a moradora fecha o portão. Os outros 2 criminosos se aproximam e escutam a conversa da moradora e do adolescente. Quando a mulher abre o portão para que o adolescente vá embora, os 2 agem. A ação não durou nem 1 minuto e eles fugiram em seguida. Assim que invadiram a casa por aquele portão, um dos bandidos ficou com a arma apontada para a cabeça de uma das vítimas neste coqueiro. Os outros 2 ladrões invadiram a residência. Lá dentro, pai e filho se protegeram. Eles se esconderam em cômodos da casa. Meu filho viu pela câmera e me chamou, falou, pai, é um roubo. Eu corri para o quarto, tranquei a porta e ele correu para o quarto dele e trancou a porta. Aí ele começou a arrombar a porta, fez buraco na porta. Aí eu peguei minha arma e atirei nele. Na parede da casa ficou a marca de um dos tiros. Um porque o outro disparo que a vítima fez acertou o criminoso que fugiu. Tudo exatamente em menos de 30 segundos. Que eu me tranquei, que eu fui ao guarda-roupa, peguei a arma e quando ele começou a arrombar a porta, realmente arrombar mesmo, com chute e coronhada que fez buraco na porta, eu peguei minha arma e não tive dúvida. Para defender minha família, eu atirei. Logo após sair do quarto em que estava, o dono da casa encontrou o adolescente na sala e entrou em luta corporal com ele. Os policiais chegaram logo após receberem uma ligação do filho do casal e detiveram um adolescente que confessou a participação no crime e entregou os demais comparsas. Ele falou que ele já tinha formado já com os amigos dele, né, para vir pagar essa bijuteria e eles iam entrar para pegar o restante das joias, né, achando que eram joias de alto valor e não passava simplesmente de bijuterias, né. Eduardo David de Souza, de 19 anos, foi pego em casa na região dos Diques. Fernando Henrique Alves, que é suspeito de ter participado, está foragido. Wilson Roberto Zanini, de 19 anos, que foi baleado, está internado. O carro dele, usado no crime, foi encontrado pela polícia. A vítima, mais aliviada, se diz inconformada em saber que foi traída por quem se dizia amigo da família. Minha esposa conhecia ele. Roberto, quando acontece esse negócio assim, que corta, às vezes, um pedacinho, para dar uma explicação, não parece caso de doido, né? E corta um pouquinho antes do tempo, é porque quando, só para você entender a mecânica, quando o sujeito sai da ilha, que nós chamamos de ilha de edição para fazer a matéria, ele tem que botar o tempo, né, certinho da reportagem. Se ele erra, ele acontece isso. Por quê? Porque o diretor de TV, que é o mestre Edu, não pode adivinhar. Ele corta no tempo, quando ele viu. Por isso que deu, porque marcaram o tempo errado. Só para entender o que acontece. O que acontece é o seguinte, ele chama o William, ela chama Roberta. Roberta, há 5 anos, exatos 5 anos, Roberta saiu do Ceará para um sonho de estudar direito aqui
em São Paulo. E ela vai lá também, gosta de negócio de academia. Esse aqui é um lutador de artes marciais. E eles dois se olham, se namoram, se sapecam e ficam a sapecagem só. Sapeca daqui, sapeca dali. E era uma sapecagem tão grande, que já estavam escutando no outro bairro. Aí o que ocorre? Ocorre o seguinte, aqui não dá para ver direito, mas é uma bebezinha. Essa bebezinha é a segunda filha deles. A primeira, o que aconteceu? A menininha acabou num descuido na alimentação ou por algum refluxo, a menininha morreu. Mas o casal teve um outro filho. O problema é que esse aqui passou a culpar a mulher da morte da primeira filhinha. E de tanto, ele dizia assim para ela, se você fez isso com a nossa filha, ela disse, eu não fiz nada. E se você fez, eu um dia ainda vou fazer contigo. Resumo, ele cumpriu a promessa. Foi na delegacia, 5 dias depois da morte da esposa. E disse, não fui eu mesmo. Ela tinha feito com a nossa filha, óbvio que não fez. A justiça decidiu que ele tem que ficar na rua, em liberdade, para que ele possa responder ao processo livre, leve e solto de uma história que começa assim. Quando ainda morava no Ceará, Roberta já sonhava ser juíza. Agora, em São Paulo, estuda dia e noite para entrar na faculdade de Direito. É o primeiro passo para realizar o grande sonho. Não, fica à vontade. Na academia, entre uma aula e outra, conhece o William. Logo no primeiro contato, ela se encanta pelo lutador. Dessas competições repletas de sangue jorrando e caras amassadas. William se exibe durante os treinos e dedica todas as vitórias a Roberta. O namoro acaba ficando sério. Sabe-se lá por quê? A família de Roberta desconfia de que o William não é bom sujeito. E não é. Porque todo dia essa briga não dá. Mas a moça, que quer ser juíza, não está nem aí. Te amo, viu? Também te amo. Ainda namorando, engravida. E logo vai morar com o lutador. É aí que a verdadeira luta de Roberta vai começar. William mostra-se a cada dia mais ciumento. As brigas ocupam o lugar que era do amor. Aonde você estava? Aonde você estava? Nem mesmo o nascimento de Letícia acalma os ânimos. Eu já falei pra você não fazer as coisas sem pedir autorização. Eu já falei pra você. O que é difícil torna-se uma tragédia. A bebê, agora com 2 meses, morre engasgada com o leite materno. William fica descontrolado, culpa Roberta e jura que a esposa vai morrer da mesma forma que a filha. Você morreu por sua culpa. Não foi por minha Você culpa. não tem responsabilidade. Roberta apanha todos os dias. Eu já falei pra você me largar. E resolve fugir para a casa de uma tia. O que foi? Eu briguei com o filho. Ah, de novo. Eu posso ficar uns dias aqui? Não, sei, a gente não acredita quando você vai aprender. E William parece arrependido, mas só parece. Escreve cartas de amor, promete ser um novo homem. Roberta volta. Te amo, viu? Também te amo. E apanha de novo. E numa dessas, Roberta fica grávida outra vez. Tudo bem? William, mesmo eufórico, continua sentando a mamona na esposa. Eu vou te matar. Quase 2 anos se passam. A filha agora está com 8 meses. É hora do pai de William, inconformado com as atitudes do filho, ir conversar com ele. Filho, o que está acontecendo? Mas William nem mesmo sai para ver o pai. O que foi, pai?
Não, vai embora. Não se mete. Nada parece parar o lutador. Ou melhor, agora o William vai parar. Dessa vez, espanca a Roberta até a morte. É a mamãe? Olhar a mãe através de uma fotografia. É só o que a bebezinha de 8 meses pode fazer agora. É que Roberta está morta, foi assassinada. Eu só falo pra ela, mamãe é a vovó, né? Eu falo, Larissa, mamãe é a vovó. A mamãe não tá aqui, é a vovó. Ela olha pra mim e fala, mamãe, mamãe. Eu digo, a vovó, filha, a mamãe. Roberta Sâmia, de 21 anos, morreu depois de ter sido estrangulada pelo marido e também pai de sua filha, Antônio William Flávio, de 29 anos. Vem correndo para o Hospital Grajaú, que a sua filha entrou numa sala de cirurgia, né? O cara falou para mim. Aí eu falei, nossa, como a minha filha entrou em sala de cirurgia? Se eu vi a minha filha hoje, minha filha estava bem, o que aconteceu? Ele falou, não vou falar, venha rápido. Quando eu cheguei no hospital, minha filha estava morta. No boletim de ocorrência feito no dia do crime, o pai do assassino contou que ouviu uma discussão entre o casal e tentou intervir. Que ele tinha subido na porta e tinha batido. Ele falou, pai, não quebra a porta, é melhor você ir embora, desça, porque se você entrar eu mato você, que eu estou matando a Roberta. Porque ele falou isso para o pai? Falou para o pai, está no boletim de ocorrência. Roberta estava em São Paulo há 5 anos. Ela deixou o Ceará para vir para cá porque queria muito estudar, trabalhar, ser alguém na vida. Roberta tinha o sonho de ser juíza e ela estava alcançando todos os objetivos. Chegou inclusive a cursar 2 anos de direito. Só que no meio do caminho ela conheceu esse homem aqui, o William. E aí tudo mudou. A vida dela mudou e a de vocês também. Ela realmente trocou tudo para ficar com ele. Ela parou de estudar, ela trocou tudo e foi correr atrás de realizar o sonho dele, que era que ele queria ser pai. O casal se conheceu na academia, namorou e assim que Roberta ficou grávida, eles foram morar juntos. Começava então o pesadelo da jovem. Ela me ligava e falava, tia, vem me buscar. Eu falava, por quê, Roberta? Ah, tia, porque o William me bateu. Ele, lutador de Muay Thai. Ela, estudante de direito. Roberta sonhava em mudar o mundo. Casados, imaginavam que em algum momento da vida seriam felizes. Ao contrário disso, William Flávio Simões se tornou um homem violento. Casa para quê? Casar para tirar a vida? Para que essa pessoa vai namorar com a filha da gente? Para que vai casar? Por que a pessoa faz isso com a gente? É muita dor no meu coração, muita dor mesmo. Ao vestir a camiseta com a foto de Roberta, Dona Lúcia se sente mais perto da filha. Eu estava vestida com essa camiseta, para mim é mesmo estar abraçando ela. Essa camiseta eu não quero desgrudar dela nunca na minha vida. Esse vídeo foi gravado 1 mês antes de Roberta ser assassinada pelo marido. Aqui ela estava com a filha nos braços. A menina tinha 7 meses. A estudante de direito estava feliz. A Dona Lúcia tem a guarda provisória da neta, um motivo de alegria, já que a netinha ocupa quase todos os espaços da casa. Aqui, olha, os brinquedos ficam espalhados. Uma forma de tentar driblar a saudade, a dor, já que a filha faz muita falta. Roberta e William tiveram uma filha que recebeu o nome de Letícia. A bebê é esta que aparece tomando banho. Letícia morreu quando tinha pouco mais de 1 mês, engasgada com o leite. Neste vídeo, Roberta demonstra o amor com que cuidava da recém-nascida. As perninhas, né? Olha como fica. Olha, ó, sobe e desce. As perninhas, vai ter as perninhas. Oh, as perninhas, mamãe. Esta tia diz que depois da morte da primeira filha do casal, William culpava e castigava a mulher. Ele ficou mais agressivo, ele pôs muito quadro na casa, muito quadro, e falava que ela ia morrendo aos poucos. Porque o que ela tinha feito com a filha, ele acusava ela, sim, ela ia morrer também do mesmo jeito. A família da Roberta nunca aceitou o relacionamento. Eles me contam que durante os 4 anos que o casal viveu junto,
Foram muitas as brigas. Algumas vezes ele agrediu, bateu na Roberta. Ela, inclusive, ficava desesperada, vinha para casa de parentes, só que depois acreditava que ele pudesse mudar o comportamento. E ela imaginava isso porque ele escrevia cartas de amor depois de cada briga, inclusive depois de agredi-la. Em uma dessas vezes, ele escreveu o seguinte, está escrito aqui, olha: desculpa, vou compensar cada lágrima com amor. E aqui, segundo a família dela, infelizmente, depois de cada carta, ela acreditava que ele pudesse mudar. Roberta ficou grávida novamente. Nascia então a segunda filha do casal e ela assistiu todo o crime. A minha filha foi, mas hoje eu tô com ela, bebezinha no meu colo, né? Para mim é um conforto muito grande. Nossa equipe de reportagem teve acesso ao laudo do IML. No documento consta que Roberta foi morta de forma violenta, provocada por asfixia mecânica. Ou seja, a pessoa utilizou as mãos na região do pescoço da vítima. 5 dias depois do crime, o William se apresentou numa delegacia, confessou o assassinato, mas disse ao delegado que foi uma fatalidade, que não teve a intenção de matar a companheira dele. A polícia não acreditou na versão do William e pediu a prisão preventiva dele. A promotoria também, só que a justiça negou e disse que o William tem condições de conviver em sociedade. A família de Roberta nega esta situação e tem medo de que ele possa voltar a matar. Roberta queria se tornar juíza, mas foi um juiz que deixou o assassino dela na rua. Se eu tivesse esse poder de falar com o juízo, eu ia pedir para ele: juízo, se fosse sua filha, o que é que você falar? O que é que você tinha capacidade de falar? Será que você deixaria ele em liberdade? Será que se ele tirasse a vida de uma filha sua, você deixaria ele em liberdade? Este irmão de Roberta conta que passou a receber ameaças constantes do ex-cunhado. Ele ligou no meu trabalho e falou que ia me pegar igual a mesma forma que ele fez com a minha irmã. Ele teme também pela vida da sobrinha e da mãe dele. Ele pegou e sufocou ela. Ele sentiu ela morrer nas mãos dela. Então ele tem coragem de matar qualquer pessoa. Ele é louco. Eu acho, pra mim, na minha opinião, ele tem coragem de matar a filha dele. Pois bem, nesse momento, ele está solto por decisão da justiça. Mas algum mecanismo legal agora aconteceu porque há um pedido, pelo que eu entendi, um pedido do assassino à justiça. É isso, capitão Nascimento? Isso mesmo, Marcelo. Ele fez um pedido na justiça para poder visitar a filha do casal. A mesma filha que presenciou ele matando a Roberta. E isso que deixa a família inconformada, porque a mãe da Roberta vai pagar agora um tratamento psicológico para a neta para ela esquecer toda a cena que viu. E ele quer se reaproximar da filha, Marcelo. A pergunta é, já tem alguma data marcada para julgamento? Já sim, Marcelo. A data marcada é no dia 10 de outubro deste ano, no Fórum de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Valeu, capitão Nascimento. Moral da história, então, resumo, ele vai a julgamento, mas ele agora quer o direito de ver a filha, o assassino da mãe da menina, esposa dele, que matou na frente da filha. É um absurdo, não é, PC? É um absurdo total, porque o ato mais violento que existe, Marcelo, é o ato de matar, tirar a vida do semelhante. Nesse caso, ele fez isso na frente da menina, que hoje clama no colo da avó: mamãe, mamãe, mamãe. Aí a justiça autoriza ele a visitar a filha que assistiu ao assassinato. Não, vamos só para corrigir. Ainda não autorizou. Ele pediu, certo. Vai autorizar. Esse é o nosso faraó, com a sua ênfase, como sempre. Nosso faraó, uma beleza de cidadão, como você pode ver no seu trono dourado, e que a cada palavra repete tudo o que já foi dito. A mim não me pergunte por quê, mas ele parece como se fosse um eco. Vamos fingir que aqui esse estúdio é um eco. Eu falo, a capitão Nascimento fala, e o eco vem na voz do faraó. E o comandante Hamilton, como sempre, está passeando de helicóptero, né, às custas
às custas do Cidade Alerta. Ele está passeando, está andando por São Paulo, mas quando a gente menos espera, o comandante Hamilton vai lá e pim, mostra uma perseguição. E se você está vendo ele aí, é que ele de bobo não tem nada. Tem um carro que foi roubado e ele está exatamente em cima da localização do carro. Já já eu volto, Cota. Já virou, Edu. Edu, que foi fazer número 1 e chegou um pouco atrasado. Como você pode ver, esse todo mundo conhece e esse todo mundo ama. Esse, corta para mim, meu filho, esse é o nosso Leonardo, que antes alegrava as nossas vidas junto com o irmão Leandro. E o irmão Leandro se foi, infelizmente, né, de maneira precoce, ficou Leonardo sozinho, que na verdade representa os dois. E por que está o nosso Leonardo aqui? Não tem, eu só pedi para botar para mandar um abraço para ele, mas está tudo certo. O que aconteceu? O Leonardo teve um segurança. E esse segurança trabalhou, já estava trabalhando com outra pessoa, e esse segurança foi assassinado. A polícia agora prendeu o assassino do ex-segurança do nosso Léo. Põe a imagem para mim, por favor. Você vai vendo, ele é um... A família dele também foi presa. Ele, antes dos 18 anos de idade, ele já tinha assassinado 28 pessoas. E agora ele estava escondido na casa da sogra. A polícia encontrou com ele 2 pistolas, mais de 100 munições. A namorada, a cunhada e a sogra também foram presas. E ele, na delegacia, pergunta para mim se ele teve, em algum momento, ele deixou de brincar. Muito pelo contrário. Ele que matou o assassino, ele que é o assassino do ex-segurança de Leonardo, ele acabou preso. Põe no Cidade. Este jovem de 18 anos, de aparência frágil, esconde uma personalidade violenta. Durante muito tempo, João Marcos Caetano Oliveira aproveitou que era menor de idade para cometer vários crimes. Ele é suspeito de ter matado pelo menos 26 pessoas. Mesmo confessando alguns homicídios, estava em liberdade. Na delegacia, João Marcos se mostrou tranquilo diante de mais uma suspeita de assassinato. Gesticulou, riu da situação. Parecia não se importar com a prisão, lugar por onde ele passou por várias vezes. É a terceira vez que a 15ª Companhia efetua sua prisão. Ele é acusado de mais de 20 homicídios. O suspeito é apontado pela polícia como o assassino do ex-segurança do cantor Leonardo no mês passado. Marcos Antônio Rezende, de 41 anos, foi vítima de um assalto e levou vários tiros. A arma da vítima foi levada e as investigações apontaram que João Marcos fez os disparos. Com o mandado de prisão, policiais militares chegaram na casa de João Marcos, que fica no Parque Industrial João Brás, região oeste de Goiânia. Quando se identificaram, escutaram um barulho estranho. Era João Marcos tentando fugir pelo fundo da casa. Foi aí que começou uma perseguição, que não durou muito tempo. João Marcos foi preso logo em seguida com esta pistola 380 na cintura. Quando os policiais estavam voltando para casa, flagraram a sogra de João Marcos, Monélia Ramos, com esta grande quantidade de munição escondida dentro de uma bolsa, quase 200 munições e este carregador. Ainda na casa do suspeito, a polícia apreendeu esta outra pistola 380. No local, a polícia também fez a apreensão da menor de 17 anos, que vivia junto com João Marcos, e a cunhada dele. João Marcos também teria matado o filho do conselheiro tutelar, Omar Borges, em outubro do ano passado. Omar dos Santos Borges e a namorada Gabriela de Souza, de apenas 15 anos, foram mortos com pelo menos 10 tiros. Eles estavam dentro de um carro quando foram assassinados. O conselheiro tutelar se revoltou ao ficar frente a frente com o autor dos disparos. Será que ninguém vai fazer nada nesse país nosso, não? Esses desgraçados que matou meu filho. Calma, que não é a hora e nem o momento. Não é a hora e nem o momento. Um moleque desse matou 26 pessoas. Eu tenho declarado, gravado. Só na DEPA ele confessou 20 homicídios. No depoimento do meu filho, ele confessa mais 4 crimes. Ele fala o nome e o bairro onde ele matou. O delegado não conseguiu ouvir nem testemunha que viu. E o exame de balístico até hoje não saiu, por isso que ele foi solto. Pois é, e a pergunta é, um sujeito matador em série como esse, o que tem que acontecer com ele? É óbvio
que ele tem que ter uma pena de morte, porque ele ficar entra e sai da cadeia, a confirmar 26 lá com mais 4, já são 30 assassinatos. Para que esse cara vai ficar entre nós? E na cadeia? Na cadeia ele morre rapidinho, porque quando os caras descobrirem na cadeia que ele é um matador em série, o que ele tem? Ele tem sem parar o ímpeto de matar. Os caras fazem ele e é ligeiro, hein? E eu vou direto a Goiânia com a nossa linda Silvier, que tem mais informações. Boa noite, Silvier. Marcelo, boa noite. A namorada do criminoso já está em liberdade. Ela vai responder por porte ilegal de armas. E nos próximos dias, o delegado vai ouvir testemunhas de alguns crimes que esse bandido já cometeu. O que se sabe até o momento é que ele faz parte de uma quadrilha de traficantes que tem aí rixa com outra quadrilha e esses homicídios estariam relacionados a essas brigas. Marcelo. Obrigado, Silvier. Obrigado a nossa linda Silvier. Tira esse tarado daqui que ele vai que me dê um tiro pelas costas. Pensa no seguinte, o rapaz chama 18 anos, já não é rapaz, um homem, chama Aldilon. Aldilon está soltando pipa. Eu também, o cara de 18 anos ficar soltando pipa. Num torneio. De repente, começa um tiroteio. Polícia contra traficante. O outro foi empinar a pipa voou para o céu e ele foi junto. A bala pegou exatamente em Aldilon e o matou. Põe no Cidade. Aldilon Souza da Silva Júnior, de 18 anos, foi baleado pouco tempo depois de participar de um campeonato de pipa na Praça do Pica-Pau, localidade do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O tiroteio entre policiais militares e traficantes foi durante um baile funk. Segundo a família, Aldilon Júnior foi vítima de uma bala perdida. O jovem ainda foi socorrido, mas morreu no hospital. Ainda em estado de choque, uma pessoa da família contou que no local onde houve a troca de tiros, muitas crianças brincavam no parquinho. O Juninho era um rapaz com muitos sonhos, um menino que gostava de soltar pipa, gostava de andar de bicicleta, ria muito, filho único, neto, homem único, era ele. Minutos depois, 2 homens em uma moto com o rosto coberto pelo capuz da blusa obrigaram o motorista a descer. Em seguida, entraram no coletivo e dirigiram por cerca de 2 quilômetros. Só pararam aqui em frente a este posto da Polícia Militar, onde acabaram incendiando o veículo. Algumas pessoas registraram o ônibus pegando fogo. Depois de afrontar os policiais do posto, os bandidos fugiram. Deixaram para trás muita fumaça e o veículo destruído. O motorista disse que estava voltando para a garagem quando foi abordado pelos homens que não roubaram mais nada, além do veículo. A divisão de homicídios investiga o caso. Em depoimentos, policiais disseram que foram recebidos a tiros por mais de 20 traficantes e que Júnior teria corrido durante a confusão no meio da multidão. As armas dos PMs foram apreendidas para a perícia e só depois do laudo será possível dizer de onde partiu o tiro que atingiu o rapaz. Segundo a polícia, Aldilon Júnior foi apreendido por receptação de veículos quando era menor de idade. Mas, de acordo com a família, o rapaz ia servir o exército esse ano e não tinha envolvimento com o tráfico. Deixa eu dizer uma coisa. Põe o circuito que acabou de me chegar, por favor. O que você está vendo é um assalto. Repara, o bandido está ali, já dominou todo mundo. Aí começa uma briga entre um policial e a paisana. O bandido escapa lá. Repara que ele dá uma agachada, ele atira a queima-roupa no policial, pau! E mata o policial e os bandidos fogem. A pergunta é, a pena de morte já foi decretada no Brasil. A questão é que o crime decretou a pena de morte para nós. E o maior exemplo é esse aí, olha lá. Ele podia ter corrido, o cara estava dominado, ele encostou o revólver, olha lá. Encosta para matar. Põe no Cidade. Observe as imagens. O homem que aparece com colete à prova de balas é o segurança do supermercado. Atrás dele, de boné, é um dos criminosos que o rendeu.
Os dois vão até o caixa, onde o assaltante exige todo o dinheiro. Mas ele desconfia da movimentação de um dos clientes e revista o homem. Na sequência, o bandido corre quando percebe o comparsa brigando com um policial que estava à paisana e reagiu ao assalto. Quando o assaltante consegue se afastar, dispara pela primeira vez. O brigadiano cai e leva mais 2 tiros. O atirador ainda pega a arma da vítima e depois foge. Um terceiro criminoso esperava no lado de fora para a fuga. Faltavam apenas 10 minutos para o supermercado fechar. A vítima estava fazendo compras quando percebeu a movimentação no caixa e decidiu reagir. Porém, foi surpreendido por um segundo criminoso. Ele foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor, mas não resistiu aos ferimentos. Marcos Corrêa Lucas, de 24 anos, era soldado do 1º Batalhão de Polícia Militar. Este taxista, que conhecia a vítima, ouviu os disparos. Eu estava dentro do carro, vendo umas ligações ali, via o WhatsApp, os velhos também querem o WhatsApp, né? E aí, quando eu vi os estouros das armas deles aí, né? Eu saí para fora, fui ver todo mundo correndo. Aí foi quando eu cheguei lá na porta e vi o cara estirado no chão lá, sangrando, né? Para mim já estava quase morrendo já. Os criminosos fugiram sem levar qualquer mercadoria do supermercado ou dos clientes. Agora, as câmeras de segurança vão ajudar na identificação dos bandidos.